Paz Igreja, como tem passado? Estamos aqui para gravar mais um EBD, para mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre a parábola da semente. Está ali no mesmo contexto da candeia, desse que a gente falou já há alguns dias. Mas eu quero ler ela com você para a gente poder entender um pouquinho dela. Marcos 4, versículo 26 a 29. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Então, quando a gente olha aqui para esse versículo, para essa parábola, nós vamos perceber que todo o seu contexto está sendo gerado algo a respeito do reino. Jesus é aquele que vem falar sobre o reino, inaugurar o reino. E para que possamos entender isso, é importante que o reino ele não é algo somente para o futuro, para a eternidade. A partir do momento em que cremos em Cristo Jesus, nós já somos levados a viver este reino de Deus aqui na terra. Então, quando se fala de reino de Deus, nós estamos falando sobre um reinado, nós estamos falando sobre um governo. Então, nossas vidas agora já não são regidas pelas nossas vontades, por aquilo que entendemos, nem por outros tipos de poderes. A nossa vida agora, ela está sendo governada, está sendo reinada por Cristo Jesus. Então não é qualquer um que reina as nossas vidas, não é sobre o dinheiro reinar a nossa vida, aquilo que Jesus vai dizer a respeito do dinheiro, não é sobre as nossas vontades, sobre aquilo que nós queremos, mas sobre aquilo que Deus quer, sobre aquilo que Jesus está dizendo a nós. Mas interessante é como isso é inserido em nossas vidas. Porque quando ele fala sobre a palavra lançada, está falando sobre a semente plantada, lançada, está falando sobre uma palavra. E quando nós vamos ver aqui, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. E Romanos é muito legal, muito importante mencionarmos o que Romanos vai dizer, porque ele diz: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, ou seja, o reino ele só pode expandir, só pode ser inaugurado, só pode alcançar pessoas a partir do momento que a palavra ela é pregada. Assim como entendemos nas outras parábolas ali do semeador, a palavra precisa ser lançada, manifestada, falada, vivida, para que outras pessoas possam adentrar este mesmo reino. Aqui ele está falando de uma cultura estabelecida do reino. Uma cultura que não olha para si, mas olha para o próximo. Uma cultura que fala sobre um reino eterno, sobre uma vida nova, algo novo. Fala sobre esperança, fala sobre vida. Então é sobre isso que o reino de Deus está dizendo para nós. Mas esse reino só vai ser manifestado a partir da palavra pregada e expressa em nossas vidas. Então esse versículo, essa parábola fala-nos da condição de indefesa do homem. O agricultor não faz crescer a semente. Deus faz a semente germinar em nós. Aqui ele está dizendo que nós não temos poder nenhum sobre a palavra colocada na terra. Nós podemos lançar, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Então a nossa oração não deve ser Senhor, a nossa oração deve ser Senhor, através do Espírito Santo, que o Senhor possa estar germinando algo no coração para que eles venham crer no Evangelho. Crer em Deus. Então aqui o homem tira o seu poder, sai de cena e diz: Senhor Deus, somente o Senhor pode fazer algo, somente o Senhor pode cuidar, somente o Senhor pode gerar algo. Então aqui o homem fica indefeso porque não é a respeito dele, não é sobre ele está o poder. Nós fazemos a nossa parte, agora está sobre a parte de Deus de fazer germinar a palavra. A respeito do reino, Marcos 4, 27 vai dizer: ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Então, a respeito desse reino, a primeira coisa que nós vamos ver é que é imperceptível. A Malu, esses dias, ela ganhou um IP, uma árvore de IP, na escola.
E quando chegou aqui só tinha umas florzinhas, umas plantas saindo assim dela. Só que agora, depois que eu fui olhar, já tem várias plantas saindo, pronta para dar a sua flor. E uma coisa que acontece em nossas vidas é que é imperceptível o crescimento da palavra em nós. Assim como você planta algo hoje e depois de muito tempo começa a dar o seu fruto, não é algo que você espera, porque é imperceptível, você não vê o crescimento. E quando se diz a respeito do nosso coração, ele está falando a mesma coisa, é algo imperceptível. Nós não vemos Deus gerar algo, nós sabemos que Ele está gerando, mas parece que é imperceptível. Mas se você parar para pensar, como está você hoje e como você era há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, você vai perceber um crescimento incrível, tanto em fé, quanto crescimento pessoal, em relação a Deus, a pessoas, em relação a amor. Por quê? Porque a palavra está sendo germinada em você. A segunda coisa que nós vamos ver é que ela é constante, que ela não para. Então não é a mesma visão de que nós caminhamos 1 e voltamos 2 passos, não. É caminhamos 1, mas continuando caminhando, mesmo errando e mesmo caindo. E a terceira ponto que ele vai dizer é que é algo inevitável. A partir do momento que a palavra está sendo germinada no seu coração, está sendo gerado algo em você, é inevitável o poder que ela vai lhe causar. Vai lhe causar confronto, vai lhe causar desconforto, vai lhe causar mudança de vida, mudança de hábito. Porque é isso que a palavra faz em nós, ela traz uma transformação de quem nós somos para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus. Então toda palavra colocada no coração, ela não volta vazia, ela vai gerar algo. Mas não é algo que nós vamos ver e vai ser algo constante. O que podemos fazer, de acordo com essa parábola, é crer que Deus está fazendo algo, está gerando algo, está transformando algo nessas pessoas. Diz-nos que há uma consumação. Ele vai dizer para nós que é um convite à paciência. Salmos 94 diz: porque 1000 anos diante dos seus olhos são como o dia de ontem que passou e como uma das vigílias da noite. Então aqui nós vemos que é preciso confiar em Deus. É um convite à paciência. A transformação que você tanto deseja, que você tanto almeja, que causa em nós desconforto, confronto. O que nós precisamos entender é que nós precisamos ter paciência para que a palavra seja germinada em nosso coração. Ainda mais no tempo de hoje que nós vivemos com pressa, correndo de um lado para o outro, o convite de Deus para as nossas vidas é: tenham paciência. O segundo ponto é convite à esperança. E o que nós vamos ver é que se perdeu a esperança na igreja, nas pessoas e no mundo. Para onde nós olhamos não há esperança. Somente é um buraco vazio. Mas o que a palavra faz para nós, um convite que ela traz para nós é um convite à esperança. Mesmo que todas as coisas estejam acabando, mesmo que as coisas estejam caindo, se destruindo, mesmo que haja grande perseguição, mesmo que olhemos para a frente, para as histórias e tentamos localizar um futuro e não vemos nenhuma saída, o que o Evangelho mostra para nós é que existe uma esperança. E a esperança é Cristo Jesus. Um convite a confiar em Deus, a esperar em Deus coisas melhores. E é um convite também a estar preparados. Porque ele vai dizer que no momento certo vai vir a foice e vai dar os seus frutos. Então o que ele mostra para nós é que haverá um tempo em que nossos frutos serão colocados diante de outras pessoas. A pergunta que eu te faço é: as pessoas têm te conhecido e experimentado o que você tem gerado? As pessoas, quando estão com você, saem mais esperançosas, amorosas, crendo em Deus, ou saem mais desanimadas? O que a Bíblia ensina para nós é que todos nós carregamos algo de acordo com o corpo. Todos nós temos uma história, todos nós carregamos algo. O que você tem que as pessoas possam experimentar e levar para a vida delas? O que você carrega que as pessoas podem experimentar e levar para a vida delas? O reino de Deus já foi anunciado e creio eu que o reino já está em você. Mas a pergunta é: a foice está vindo e ela quer que os seus frutos gerem outra semente em outras pessoas que possam gerar outros frutos.
Amém? Que o seu coração possa estar em Cristo Jesus, que a sua confiança e esperança esteja nele, para que você dê bons frutos, que as pessoas experimentem o que você tem carregado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.